Nesse texto que nós lemos, irmãos, o milênio é citado em 6 versículos. 6 vezes ele é citado nesse texto. Mas em nenhum outro texto do Novo Testamento ele é citado novamente. Alguns teólogos, alguns pregadores vão usar aquele texto de Mateus capítulo 24 para falar da volta de Jesus, dos sinais da vinda de Jesus, mas lá não é citado nada com relação ao milênio. Lá há algumas questões de fim dos tempos, há alguns versículos trazendo alguns sintomas, algumas colocações, mas em momento nenhum você vê uma cronologia do que vai acontecer depois. E nem nas cartas de Paulo você vai ver esse tipo de citação. E nem nas epístolas gerais. Você não vê citação de milênio em mais nenhum lugar do Novo Testamento, a não ser no capítulo 20 de Apocalipse. E aí a primeira questão que eu quero defender para você é que esse milênio não é algo literal, mas é simbólico no que diz respeito a esse número. Por quê? Quando o Apocalipse menciona os 7 espíritos que estão nas igrejas, aquele número é um número literal ou é um número simbólico? Você se lembra que nós pregamos no primeiro domingo aqui falando que aquele que habita no meio dos 7 espíritos, no meio das 7 candeeiros, que é Jesus, os 7 candeeiros se referiam ao quê? Quem se lembra? A igreja. Estava falando da igreja literal ou está falando da igreja de todas as épocas, de todos os lugares, a igreja do Senhor espalhada na terra, e que depois nos capítulos 2 e 3 você vai vê-la representada naquelas 7 igrejas da Ásia Menor que recebem as cartas de João. É algo literal ou é algo simbólico? Quando você pergunta pelos 144 mil salvos, você se lembra desse número? Esse número, meu irmão, é um número literal, ou seja, só existem 144 mil pessoas, não existe os 144.001 na presença de Deus. Ou esse número é um número simbólico, que compreende todos os salvos que estão destacados, adorando ao Senhor, como foi lido no começo do culto nessa noite. Houve um grupo que disse que era literal. Depois, quando o grupo deles ultrapassou 144 mil, eles mudaram a doutrina. Os testemunhas de Jeová. Os 7 selos do Apocalipse são literais ou simbólicos? As 7 trombetas, irmãos. Alguém já viu algum anjo tocando trombeta? Mas quando você vai olhando dentro do livro, você vai ver que há um sentido sendo trabalhado ali que é simbólico. Uma outra questão. O número da besta, falamos dele no domingo passado. O número de homem, falha sobre falha sobre falha. O número 666, que está gravado aonde? Na fronte e nas mãos. Você já viu alguém com uma marcação dessa? Capítulo 7 do Apocalipse diz que aqueles que pertencem ao Senhor também recebem marcas. Você é um salvo? Você está marcado, selado. Mas alguém está vendo? Você está compreendendo que Apocalipse tem, irmãos, um sentido simbólico muito mais amplo do que literal? O texto de Apocalipse fala em 1260 dias. Também fala em 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Em Apocalipse 14, 20, diz que houve uma batalha e um grande derramamento de sangue que compreendeu 1.600 estádios. Cada estádio compreendia mais ou menos 180 metros. Multiplica isso por 1.600 e o texto diz que o sangue chegava até nos cavalos. E como é que você vai medir 1.600 vezes 180 para dizer que houve tanto sangue assim? Então o que eu estou trazendo, irmãos, para nós, diz respeito a nós compreendermos que o livro do Apocalipse ele é carregado de simbolismos. E aonde que eu vou ver que Apocalipse é literal? Quando o livro afirma a sua literalidade. Por exemplo, Apocalipse 1:7, quando nós lemos assim, eis que ele vem sobre as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que os traspassaram. Ou seja, isso é algo que o livro está dizendo que vai ser assim.
Mais ainda, quando o livro fala, por exemplo, no capítulo 2, versículo 13, de um homem chamado Antipas, que foi morto por causa do testemunho que ele deu dentro da cidade de Pérgamo. Era alguém que historicamente era conhecido daquela igreja. Um grande erro que existe de uma igreja um grupo que depois se tornou uma igreja, né, é a questão do adventismo, que advoga o sétimo dia como o dia do Senhor, o sabatismo, mas eles fizeram contas, fizeram um tratamento literal de textos de Daniel, e eles chegaram então a colocar qual dia que seria o dia da volta de Jesus. E colocaram que em 1844 Jesus voltaria, e Jesus não voltou. O grande líder daquele movimento se arrependeu, se retirou da igreja, mas outros continuaram e marcaram outra vinda. E Jesus ainda não veio. Logo, irmãos, eu quero trazer para você que quando nós olhamos para o Senhor falando a respeito desse tempo, a gente precisa compreender que 1000 é um número perfeito. 10 elevado à terceira potência, ou 10 vezes 10 vezes 10. E quando você vê esse número 10 na Bíblia, você vai ver que ele tem um sentido de completude. Quando o Senhor quis mostrar a sua lei, ele mostrou resumida em 10 mandamentos. E eu preciso então, irmãos, olhar com esse sentido de entender que o milênio, ele tem esse aspecto de ser simbólico, de ser um milênio espiritual, para que eu não venha em nenhum momento ferir outros números que vêm trazendo o livro.